Bem-vindo novamente ao curso de Clássicos, módulo Antígona do Projeto Dialético. Essa é a nossa aula 3. Na primeira aula, eu fiz uma apresentação geral à necessidade de contextualização hermenêutica de um clássico, tentando explicar brevemente o que é um clássico e por que ele é exigente e desafiador. Em segundo lugar, eu fiz uma apresentação geral da tragédia grega no contexto da Atenas democrática e das guerras que marcaram a experiência do homem grego no século V a.C. Na segunda aula, nós entramos efetivamente no diálogo, lendo e analisando o conjunto riquíssimo de elementos que o prólogo, que traz um confronto entre Antígona e Ismena, já apresentam no meio das coisas, in media res. E como a sabedoria dos velhos tebanos que compõem o coro anuncia um problema de união, reunião e indistinção entre Eteocle e Polinices, entre o dragão ou a serpente e a águia. Nesta terceira aula, nós vamos ver o discurso de Creonte, que compõe o primeiro episódio, que é composto por três partes: o discurso de Creonte, o relato do guarda e o hino às coisas assombrosas, como vocês podem acompanhar pelo plano de aula. Então, lembrando brevemente a sinopse da peça, Creonte proclama um decreto que impede os tebanos de enterrarem e de louvarem a memória de Polinices. Antígona se insurge e se rebela contra isso, anunciando à irmã que não a acompanha e a quem ela pede que anuncie em alto e bom tom para todos da cidade. O drama todo se desenvolve com esse ato de transgressão fundamental de Antígona, que vai desobedecer Creonte, e a consequência de arrastar com ela Rémon, seu noivo e futuro esposo, e a mãe de Rémon. E a desgraça então de Creonte, que por um erro que gera uma reviravolta, que ele reconhece, sofre, sendo esses os quatro elementos da tragédia segundo Aristóteles. Um erro, uma reviravolta, um reconhecimento do erro como causa da reviravolta e um sofrimento, um padecimento por causa desse erro. Creonte, diante de Tiresias, o sábio adivinho, reconhecerá o seu erro, tardiamente, intempestivamente, tarde demais, porque Antígona terá morrido, Rémon terá morrido tentando matar o pai, então fratricídio novamente em voga, fratricídio cometido por Édipo, e Eurídice, mãe de Rémon, esposa de Creonte, também se mata, porque nós descobriremos no final, perde 2 filhos. O primeiro filho dela morreu na guerra, da proteção de Tebas. Essa é mais uma lembrança da sinopse básica da peça, que é formada por um ágon, por um confronto, por uma oposição fundamental de duplos, de opositores. A começar por Eteocle e Polinices, nesse fratricídio. Uma oposição dos filhos de Édipo, Antígona e Ismena. Uma oposição entre Antígona e Creonte. Aqui nós vamos ver uma oposição entre Creonte e o guarda, depois entre Creonte e o filho, depois entre Creonte e Tiresias. Então veja, toda a tragédia é marcada por essa contorção, por essa cisão fundamental da família e da cidade por conta de uma crise mimética, por uma crise de indiferenciação mimética dos papéis sociais, familiares e religiosos, por esse imbróglio fundamental que ocorre. Comecemos então o famoso discurso de Creonte no primeiro episódio da obra, da peça. Então, o próprio coro anuncia a chegada de Creonte. Mas eis chegando o rei do país, Creonte, filho de Meneceu, um novo chefe que nos enviam os novos eventos divinos. Que conselho terá em mente ao convocar essa assembleia, reunindo os velhos da cidade com proclamação geral? Então, na manhã subsequente da guerra de Tebas, Creonte se arroga o poder, é considerado então um tirano. Vejam, tirano não significa um déspota, não significa um rei injusto. Tirano significa uma espécie de rei, como Édipo. Édipo a gente traduz por Édipo rei, mas em grego é Édipo tirano. E Édipo não era tirânico no sentido de ser despótico, autoritário e ter um mando absurdo, injusto.
A Antígona nos convence, e eu vou mostrar como isso é ambíguo e essa riqueza da tragédia, que Creonte não está errado. Para Maquiavel, Creonte não está errado. Para Thomas Hobbes, Creonte não está errado. Para Carl Schmitt, Creonte não está errado. Creonte busca apaziguar a cidade, busca estabelecer uma ordem civil. E não é possível fazer omelete sem quebrar os ovos, como dirá Lenin. Então é necessário estabelecer uma diferenciação fundamental aqui entre amigo e inimigo. Entre patriota e traidor. Entre Eteócle e Polinices. É necessário purificar Tebas desse miasma. E vejam, ele como tirano, como novo rei, proclama uma assembleia. De alguma forma para comunicar aos velhos, como se fossem os senadores, entre aspas, de Tebas, a sua resolução. Que ainda não se sabe. Antígona sabe da resolução. Como Antígona sabe dessa resolução? Se ela não foi proclamada ainda, aparentemente, para a Assembleia. O que há de mais importante aqui é o seguinte: Creonte, filho de Meneceu. Ele não é filho de Édipo. Ele não descende da linhagem de Laio. Ele não é, supostamente, da dinastia fundadora de Tebas, remontando ao mito de fundação de Tebas pelos dentes do dragão por Laio. Então ele é filho de Meneceu. Então isso é uma nova ordem, é uma nova família. Nós vamos ver que o drama da Antígona é o instituto do epiclerado, que é a possibilidade de Antígona gerar um herdeiro de Édipo, vindo pela linhagem feminina, já que não há herdeiros varões, já que não há homens. Vamos então ler o que Creonte diz. Homens, os deuses já reergueram o nosso estado, depois de o flagelar na tormenta das águas. Ordenei que os arautos vos chamassem à parte, tendo-vos escolhido, porque sei que fostes fiéis outrora ao trono do velho Édipo, e Laio, ao velho rei Laio. Mesmo mais tarde, quando Édipo reergueu a cidade, para logo depois sucumbir, fostes todos leais aos filhos desta raça. Agora que os 2 filhos, por duplo destino, morreram num só dia, imolando um ao outro e poluindo as mãos com sangue suicidário, sou eu que agora ocupo o trono e o poderio, já que em sangue sou eu o mais próximo dos mortos. Homem nenhum se pode conhecer a fundo, nem sua alma, nem seus pensares e princípios, antes de posto à prova no mando e nas leis. E quem conduz o leme da cidade inteira, mas não se apega firme às boas decisões, por estar com a língua travada pelo medo, para mim foi sempre e será um homem vil. E quem põe os amigos antes do país, eu tenho por um reles nulo, um nenhum. Que Zeus, olhos e ouvidos do mundo, confirme que eu jamais calaria se visse a cidade perder a segurança e só sobrar em ruínas. Eu jamais tornaria o inimigo da terra nunca um amigo meu, pois eu sei que o navio da cidade é só quando ele singra seguro que estamos bem a salvo e fazemos amigos. Eis as leis sobre as quais eu quero fundar o Estado. E agora, no que toca aos 2 filhos de Édipo, decreto atos irmanados a essas leis, ordenando que Eteócle, morto defendendo a cidade, forte e perfeito em combate, receba o tampo de uma tumba e as oferendas várias que merecem os mortos mais perfeitos. Mas quanto a Polinices, seu irmão de sangue, que após voltar do exílio quis pôr fogo e fim na sua terra materna e nos deuses natais, beber do sangue irmão e escravizar os outros, proclame-se alto e forte em toda a cidade, que é interdito a todos conceder-lhe as honras de luto ou de tumba, que o joguem no escampado, cadáver sem sepulcro, repasto e banquete para asquerosa hoste dos pássaros e cães. Eis a minha intenção. Na minha estima, nunca os maus terão mais honra que os bons cidadãos. Mas quem, morto ou vivo, fizer bem a sua terra, há de ter de mim todas as honras devidas. O corifeu,
que é um personagem do coro que se destaca para falar sozinho, diz: esse é teu desejo, filho de Meneceu, para os amigos e os inimigos da cidade. Tens o leme da lei e podes com direito usá-lo contra os vivos como contra os mortos. Esse discurso é extraordinário e valia um curso de filosofia política sobre a origem do Estado e o assassinato fundador que origina uma nova ordem. Eu vou explicar essa passagem importante a partir da teoria mimética de René Girard. Vamos lá. Há uma guerra civil em que a autoridade foi deposta, foi ameaçada. Eu não sei mais quem é o rei. Morreu o rei, porque um outro rei queria ocupar o trono, numa guerra. Os dois se mataram. Então, nessa crise de indiferenciação mimética, há uma violência de todos contra todos. Uma violência pré-política, uma violência anárquica, porque arqué é exatamente a ordem, e ordem é divisão, e ordem é limitação. Ordem é dizer intramuros e extramuros. Eteócle estava na cidade, exilou o irmão. O irmão está fora da cidade. E Eteócle está dentro da cidade. A cidade se funda na fidelidade de Eteócle a Édipo, a Laio. Por isso, Creonte diz que esses velhos tebanos são fiéis a Tebas. E que agora serão fiéis a ele, porque ele quer perpetuar o governo de Tebas. Ele gostaria de continuar e dar continuidade à ordem civil ameaçada de Tebas. Ele considera os velhos fiéis à raça de Édipo. O que ele faz então? Ele tem uma questão política aqui, de apoio dos cidadãos honrados de Tebas, dos velhos, e tem uma questão genealógica e dinástica. Como Creonte é irmão de Jocasta, que é mãe e esposa de Édipo, que é mãe de Polinice e Eteócle, Antígona e Ismena. Creonte é tio de Ismena e Antígona, e tio de Eteócle e Polinices. Como os dois homens morreram, e as mulheres, obviamente, não podem herdar o trono, ele seria o parente mais próximo de Édipo, mas ele não é parente de sangue de Édipo, porque ele é irmão da mulher de Édipo. Ele não vem da descendência de Édipo. E ele diz: aqui é uma distinção fundamental. Eu ponho a cidade em primeiro lugar. É claro que o espectador sabe, porque viu Antígona colocando a família em primeiro lugar. Creonte representa, encarna então o homem político. O homem que quer instaurar uma ordem civil. Como se dá a instauração dessa ordem civil? Como se funda então essa autoridade política? Pela distinção fundamental de amigo e inimigo. Ou melhor, pela eleição de uma vítima emissária para purificar a cidade dos males da guerra, expulsá-la dos muros da cidade e heroicizar uma divindade. O gesto antropológico de Creonte é tornar Eteócle o símbolo, portanto, da fidelidade e recebendo uma tumba de honra na cidade de Tebas como defensor da pátria e considerar Polinices o traidor. Aos amigos tudo, aos inimigos nada. Portanto, a unidade do povo de Tebas vem da hostilidade comum a Polinices. Se antes Tebas estava se degladiando contra si mesma numa guerra civil, agora toda a Tebas se reúne com um inimigo comum, um bode expiatório. O gesto de Creonte, então, é determinar politicamente um bode expiatório. O que René Girard percebe é que esse bode expiatório é inocente, ou pelo menos tão culpado quanto Eteócle. Pela indistinção mimética dos irmãos, que se confundem num gesto usurpador, tanto faz Creonte ter elegido Polinices, ele poderia ter elegido Eteócle.
Ele poderia ter dito: Eteocle é um usurpador do trono, é um traidor da pátria, porque exilou seu irmão e não lhe deu o trono no revezamento dinástico. Ele é o inimigo da pátria, ao passo que Polinices veio resgatar a legitimidade de Tebas. Ele poderia ter feito isso e poderia ter fundado em Tebas um reino argivo, um reino grego. E se ele fundasse em Tebas um reino grego, o inimigo seria Polinices. Tebas se reuniria com os argivos contra Eteocle. Então, essa instabilidade política das instituições de autoridade e poder são determinadas pela eleição de um inimigo. É muito interessante pensar aqui na filosofia política de Carl Schmitt, que considera que o político, o ato político, o princípio político fundamental é a eleição de um inimigo. E a determinação, a decisão de um amigo. E esse decisionismo que instaura uma diferença política fundamental é a base da política. O ato político fundamental é a constituição de uma identidade pela alteridade. E quando há uma perda da diferença entre identidade e alteridade, há uma confusão entre si e o outro, há uma indistinção mimética, há uma crise mimética. Portanto, uma crise de poder, uma crise de autoridade, uma crise civil. E a consequência disso é guerra. Né? Quando o irmão mata o irmão, quando o pai dorme com a filha, ou quando o filho dorme com a mãe, isso aqui é uma clara crise de papéis geracionais, familiares e políticos. Isso não tem sentido, isso não está certo. Então é necessário refundar a ordem a partir de uma distinção, gerando o interdito, gerando a proibição. Vejam que as leis, o rito e os mitos posteriores que vão reencenar o rito remontam a esse assassinato fundador e a essa eleição da vítima emissária, do bode expiatório. Os ritos fundamentais das civilizações, segundo o René Girard, contam a reencenação ritual do assassinato fundador. Assassinato fundador que tem uma vítima emissária, que é expulsa para a purificação da cidade. Ela carrega consigo os males da cidade. Por isso o bode expiatório, quando, isso é narrado no Antigo Testamento, por exemplo, quando eu pego um bode, interessante que o bode, o fármaco, também origina a tragédia. E expio esse bode, expurgo esse bode da cidade. E ele carrega consigo como fármaco, como remédio, que tira os pecados, entre aspas, do mundo. Tira o bode, que é o cordeiro, aliás, inocente no cristianismo, que expia e tira os pecados do mundo e que tem que ser morto e assassinato, como reencenação ritualística e litúrgica do assassinato fundador, é a base do interdito, é a base das leis, é a base da civilização. Porque senão há uma indistinção que gera o incesto, que gera o fratricídio, que gera o suicídio e que desagrega. A sociedade só pode estar agregada e civilizada, por assim dizer, por leis e interditos. Estas leis e interditos derivam de um ato político fundamental de distinção entre o limpo e o impuro. E o limpo, ele é purificado pelo impuro, que é expulso. O que o cristianismo revela, segundo René Girard, e vejam, a revelação cristã está dentro de um contexto histórico que vem, obviamente, do helenismo, da tradição grega, assim como da tradição judaica, é a revelação daquilo que o mito esconde. O mito esconde, a revelação mostra. Mas a mesma coisa, o assassinato fundador e a inocência da vítima. Como os evangelhos são narrados da perspectiva da vítima, dos apóstolos, dos seguidores de Cristo, a divinização da vítima, do ponto de vista antropológico, é claro que no cristianismo Jesus é Deus e não é tornado Deus culturalmente. Mas para o René Girard, o que está em jogo aqui é a revelação da inocência da vítima. Polinices é inocente. Antígona sabe disso. Vejam que Antígona não fala que Eteocle não deveria ser enterrado. Eteocle tem que ser enterrado. E Polinices também.
Os dois são culpados e os dois são inocentes. Antígona é uma figuratio Christi, é uma figura de Cristo, uma prefiguração de Cristo, segundo o pensamento girardiano, porque ela denuncia de alguma forma o caráter arbitrário da eleição da vítima emissária no bode expiatório. Ela denuncia, e nós damos razão a Antígona. Nós tendemos a dar razão a Antígona, como é muito difícil não dar razão a Creonte. E por isso é uma tragédia. A tragédia é um conflito insolúvel de verdades opostas e inconciliáveis. E eu escuto Antígona e falo, ela tem razão. E eu escuto Creonte e falo, ela tem razão. A razão de Antígona é a família. A razão de Creonte é a cidade. A razão de Antígona é feminina. A razão de Creonte é masculina. A razão de Antígona é privada. A razão de Creonte é pública. A razão de Antígona é religiosa. A razão de Creonte é política. Agora, ambos invocam a Zeus. Ambos invocam a uma dimensão. Antígona representa a velha aristocracia tradicional e Creonte o novo poder, a nova autoridade, e a gente vai já ver que isso pode ter uma alusão à democracia. Remo vai apelar para a democracia. Então, Creonte é uma figura também, de alguma forma, de Péricles, que governava sozinho, que ouvia o povo, que era uma liderança aristocrático-democrática. Precisa estudar a descrição de Péricles, por exemplo, por Tucídides, na história da Guerra do Peloponeso, em outro módulo. O cadáver poluído. Vejam, por que o cadáver de Eteócle não é poluído? Porque ele morreu defendendo a cidade. Mas ele matou um irmão, ele é fratricida. Mas Polinices também é fratricida, também matou o irmão, mas morreu atacando a própria cidade. Então essa distinção política elide a crise mimética e supera a crise mimética por uma diferenciação e a geração de um interdito. Claro que Antígona vai transgredir o interdito e vai renovar a crise mimética. Seria extraordinário se nós tivéssemos, tanto quanto o drama de Antígona vem depois do drama da sucessão de Édipo em Tebas, seria extraordinário se tivesse escrito Sófocles ou mesmo Ésquilo um drama sobre a continuação. O que terá acontecido depois em Tebas? Muito bem. Segundo ponto da aula, o guarda. Porque Creonte diz aos sábios, aos velhos sábios, que determinou um conjunto de policiais, entre aspas, de guarda para proteger o corpo. Isto é, para não deixar ninguém enterrar o corpo. Para contemplar a devoração dos abutres no corpo. O que é um sacrilégio. O guarda é uma figura cômica, sofística, do senso comum. E chega apressado dizendo, olha, eu não sei como aconteceu, eu não sei quem foi, eu não sei quando, enterraram o cadáver. Claro que Creonte o acusa de ter se vendido. É claro que o tirano vive constantemente ameaçado por facções rivais. É claro que Creonte acha que tem uma facção contra ele que vai depô-lo e quer depô-lo, que comprou o guarda. E aqui a noção do dinheiro é muito importante, porque a gente vive um momento histórico de ascensão, por assim dizer, do poder econômico, entre aspas. Poder burguês. Então, o poder econômico estaria agora superando o poder político e teria comprado então o guarda. Né? E aqui um verso importante, 295, de Creonte, dizendo: no mundo nunca se imprimiu nada tão pérfido quanto o dinheiro. Ele corrompe as cidades, ele arrebata os homens do ventre das casas, é um mestre, seduz mesmo o coração mais nobre para logo conduzi-lo às mais imundas obras. Ensina aos homens a se tornarem devassos e a adotar a impiedade em todos os atos. Então, claro que Creonte condena o guarda e praticamente o acusa de cumplicidade no crime. Muito bem. Esse episódio se conclui com um canto coral que merece ser lido, é um dos mais famosos da Antígona,
chamado Hino às Coisas Assombrosas. Tá? Eu vou lê-lo e comentá-lo. Então, vamos ler esse canto e explicá-lo em seguida. Há muitos assombros, mas nada tão assombroso quanto o homem. É ele que sobre o branco do mar, por entre os vórtices das vagas, foge ao tempestuoso vento sul, e a maior dentre as deusas, a terra indestrutível e infatigável, ele gasta indo e vindo o arado ano a ano, lavrando com a estirpe equina. E o povo dos voadores pássaros, o homem destro em rastros, com redes bem tramadas, após emboscá-lo, o caça, e a tribo de animalha bruta e a prole que do sal do mar se nutre e enreda com trapas as feras rudes que rondam nos penhascos. E o cavalo de lombo hirsuto ele o prende, julgando a nuca e o indomável touro das montanhas. E a palavra e o pensamento alado e o elan que governa a cidade aprendeu, e a fugir das borrascosas flechas e dos granizos dos inóspitos climas, pleno de tramas, preso nas tramas. De nada que está por vir, só não sabe fugir ao sítio dos mortos, mas contra as insanáveis pragas um remédio ele urdiu. Tendo algo do sábio e dos ardis, da arte bem mais que o esperado, um dia alcança o mal, no outro o bem. Urdindo nas leis da terra e na justiça jurada aos deuses, é um grande na pátria, pária na pátria. Se na audácia lhe escapa o bem, jamais partilhe meu fogo, nem meus pesares, quem assim age. Esse hino é extraordinário porque considera o homem um ser assombroso, maravilhoso, terrível, estranho, cuja grandiosidade, cujo caráter extraordinário foge da medida. O que o homem tem de grande, ele tem de perigoso. O que o homem tem de poderoso, ele tem de ameaçador. Então, a ambiguidade do homem está exatamente no poder intelectual, tecnocientífico, paralelo a certa baixeza moral e política de quem instrumentaliza esse conhecimento para fins incompreensíveis. Então, o canto narra as grandes conquistas civilizacionais do domínio do homem sobre a natureza, a fauna e a flora. A técnica da navegação que torna um homem terrestre marítimo. Hoje nós podemos dizer também aéreo. A pecuária, a caça, a pesca, a agricultura, a linguagem, a política, o direito, a filosofia, a retórica, a medicina. O homem é pleno de tramas e preso nas suas próprias tramas. A técnica, a arte, é um artifício. Ao artificializar a natureza, o homem se prende na sua própria criação. É muito fácil ao homem, então, o gesto prometeico de querer roubar o fogo dos deuses e de se insurgir contra os deuses por conta desse poder mesmo que lhe foi dado. Então, a medida do poder técnico e político é tênue. E por isso ele ultrapassa o poder e torna-se vítima do seu próprio poder. Por isso ele é um grande na pátria e pária na pátria. Creonte. O destino trágico de Creonte é exatamente esse. Ele é grande porque ele está defendendo Tebas, mas ele é um pária. Ele é um outro. Ele se transforma em alguém malquisto pela cidade. Então, esse é o século do humanismo dos sofistas, de Protágoras, por exemplo. Esse é o século da sofisticação, da linguagem, da cultura, do refinamento intelectual, da técnica e da ciência. Atenas é a rainha da ciência, da tecnologia, é a grande potência marítima.
E o que resultou disso? Tragédia, morte, dor, briga, luto. Então, o problema da técnica é a superabundância de possibilidades humanas e o erro finalístico e teleológico a respeito do fim que deve ser aplicado para essa técnica, por esse meio. Então, o homem tem ciência, conhece a natureza, intervém na natureza, domina a natureza e domina o próprio homem com a própria técnica e domina a si mesmo. Então, a sua superabundância de tramas o enreda nessas tramas. Então, ele cria problemas artificiais também. Então, essa é uma crítica profunda à civilização. Crítica profunda ao erro da sofisticação e da civilização. Essa trama, essa sabedoria pode ser astúcia. E pode criar problemas insolúveis com a sua própria astúcia. O homem cria problemas intelectuais que ele não é capaz de resolver. E, portanto, ele pode estar enredado na sua própria rede. Ele pode gerar falsos problemas, falsas necessidades. Então, essa é uma reflexão, como costuma acontecer na tragédia grega e na filosofia, sobre a técnica. Em grego, tekné, a arte, o artifício, aquilo que o homem cria. E humanizando a natureza, ele se prende nessa cultura. Porque, aparentemente, a técnica liberta o homem do jugo da natureza. Eu sou terrestre, mas muito bem, eu faço um navio, agora eu sou marítimo e atravesso o mar. Agora eu posso me prender também. E para que eu atravesso o mar? Para me matar. Então, a condição mortal do homem é o seu limite. O homem não é Deus, o homem não é divino, e por isso que a mitologia chama o homem de mortal. E chama os deuses de imortais. Não se chama antropoi na mitologia grega. Se chama thanatoi. Né? Thanatos, morte, mortais. Os homens são mortais. Lembra-te de que és mortal. A tradição cristã vai desenvolver, então, o princípio da humildade, do humus. Humanidade é humus. A mortalidade do homem gera a necessidade de um paliativo, a necessidade de um remédio, de um fármaco. E isso pode gerar uma desobediência aos deuses. Isso pode gerar uma híbris, uma desmesura, e pode estabelecer o caráter prometeico do homem, que é a ideia do roubo do fogo dos deuses contra os deuses, e por isso a punição, por isso o castigo. Nesta aula, nós vimos o primeiro episódio, depois do prólogo, que apresenta os motivos políticos de Creonte de impedir o enterro de Polinices. E a reflexão profunda sobre a ambiguidade assombrosa. Vejam, aqui a palavra grega deinos, pode ser traduzida pelo inglês terrific, que é ao mesmo tempo maravilhoso, de bom, de positivo, e ao mesmo tempo assombroso, de ruim. Uma coisa assombrosa, acho a melhor tradução, acho excelente a tradução do Lawrence Flores, porque o assombroso pode ser muito bom, mas mete medo, mas atemoriza. Então o homem é tão grande que ele mete medo. E a gente vai ver que o drama de Creonte e Antígona é assombroso. Nesta aula, nós vimos as razões políticas pelas quais Creonte impediu o enterro de Polinices, seu sobrinho, como fundação da ordem civil pela distinção de um inimigo que dá coesão a Tebas, ou que daria coesão a Tebas. E concluímos, depois de ver que o guarda anuncia o enterramento assombroso e misterioso do corpo, com o hino às coisas assombrosas, em que o coro reflete sobre a ambiguidade do conhecimento e do poder humano de dominar a natureza e de ser dominado pela própria técnica que é a dele. Na próxima aula, nós vamos ver exatamente o retorno do guarda com a criminosa pega em flagrante. Antígona é trazida, então, ao tribunal, por assim dizer, de Creonte, para que ele a julgue, a interrogue, por assim dizer. E o enfrentamento entre Antígona e Creonte é um dos pontos dramáticos máximos desta peça,
que veremos na próxima aula. Obrigado!